E para a gente começar, eu gostaria de pedir para a senhora se apresentar, seu nome completo e a sua idade. Meu nome é Djanira, com J, sabe? Né? É Djanira Fraga Lendecker. Sua idade? 80 anos. Qual a sua data de nascimento? Dia 5 de 1 de 1944. Sou natural de São Luís Gonzaga. Como foi nascer no Centro das Missões? Foi muito bom, o pessoal de lá também, o pessoal assim, cativa, né? Descendentes dos ainda tempo do índio, né? Que a Rúbia brinca, né? Que é tempo do índio. E é mesmo, tem descendente dos índios ali, né? Porque ali era uma reduto dos índios, ali nos sete municípios das missões, era dos missionários, como é que os... Jesuítas, era jesuíta, porque dali tem São Luís, São Nicolau, tem São Antônio pertencia, né? Tem São Lourenço, tem uns quantos ali. São Luís também era de uma. Depois, quando eu saí de lá, da minha terra para vir para Chiapeta, eu me formei no Colégio das Irmãs, em São Luís Gonzaga. Nossa Senhora Auxiliadora era o nome do colégio. Em Chiapeta eu cheguei em 1964, dia 26 de agosto de 1964. E ali eu comecei a minha vida de professora. Quem eram os seus pais? Diogo Fraga do Nascimento e Clarinda Dias Fraga. É que o nome do meu pai, quando ele fez, eles se inverteram, sabe? Depois ele corrigiu nos filhos, não é na mulher. E Diogo Fraga do Nascimento, Clarinda Dias Fraga. Esses eram meus pais. E eles eram naturais de onde? De lá mesmo. Os dois eram de São Luís. E eles trabalhavam com o quê? Meu pai tinha matadouro municipal, sabe? Ele tinha. E fornecia os açougues, né, da cidade. E ele era também tropeiro, né, ligado com tropa de gados e coisas assim. Ele era bem do interior mesmo. Vocês moravam na sede da vila ou no interior? Não, mas nós morávamos no interior até meus 7 anos. Depois nós viemos para a cidade, para o centro lá em São Luís Gonzaga, lá que eu comecei de lá a estudar. Né? Qual que era o nome da localidade? São Luís Gonzaga. Onde eu morava não lembro mais, aquilo não lembro, faz muitos anos, acho que era... Não, naquela época nem tinha assim distrito como tem, sabe? Isso muitos anos atrás, né? Era uma localidade ali perto, bem pertinho da cidade. Até se vinha de a pé, sabe, para ir para o centro, né? Era uma colônia praticamente, né? Só que lá em São Luís eles não tinham, que nem aqui tem as colônias, né? Lá não, lá é mais gado, e cavalo e ovelha, né? É terra de fazendeiro, né? As fazendas. Dizem. O pelo duro, verdadeiro. E tem como é que se diz, as fazendas de criação de gado, né? Que hoje em dia tem também, mas é mais no Nordeste, né? Aqui. Centro-Oeste, que tem mais. E com 7 anos a senhora se mudou daí para o centro, lá para a cidade mesmo, né? Por que os seus pais resolveram ir para lá? Porque assim, nós éramos os quantos, daí os mais velhos casaram, daí ficou os mais novos, né? E aquele tempo não era ter um filho, 2 filhos, eu sou descendente de uma família de 13. Então os mais novos foram estudar na cidade, os outros iam
indo a cavalo, se viravam. Mas naquela época se viravam, não é que nem agora, tem uma tremenda de uma facilidade, tem o ônibus que passa na frente, né? Não, naquele tempo não tinha isso, não. E daí ele foi, daí ele tinha açougue lá no centro também, aí foi, continuava com o trabalho dele de matadouro lá, né? Que era um grande matadouro. Ele fornecia toda a cidade. A senhora tinha 12 irmãos. 12 irmãos. A senhora era dos mais jovens? Eu sou mais novos, dos mais novos. Eu era, parece-me, que a 10ª que nasceu, depois veio mais 4, mais 3. Então eu acho que eu era a 10ª, veio mais 4, né? A 10ª. As famílias eram grandes naquela época. E hoje só resta eu. De todos eles. Dizem que porque não tinha rádio. Aquele tempo não TV? não tinha TV, né? Não tinha nada, era só os bailes, assim. No interior era os bailão que eles chamavam, né? E na cidade era o clube, né? Tinha 2 clubes lá em São Luís. E daí a gente frequentava mais isso, né? Depois de... E os seus pais se conheceram lá em São Luís? Sim, Casaram lá. casaram lá. E a senhora chegou a conhecer os seus avós? Só um que não, mas do lado do meu pai, a minha avó e meu avô eu conheci. Do lado da minha mãe eu só conheci minha avó. Meu avô era capitão e ele faleceu, porque ela tinha 2 anos quando ele faleceu. Qual que era o nome dos seus avós pelo lado do seu pai? Do lado do meu pai era Bertolina e Francisco. Da minha mãe... Fraga, sobrenome. É dessa Fraga. E do lado da minha mãe era Ângela e o vô era José. Só que o vô não conheci. Aí era Dias, porque o de solteiro era Dias Fraga, né? A senhora falou que o seu avô, José, não conheceu, ele era capitão, ele lutou na Revolução? Eu não, nem sei do que, me parece saber que ele... Não sei, eu sei que deu um acidente lá e ele faleceu. Não, acho que não foi, não. Porque eu nem cheguei, que aquele tempo teve a Revolução de 24, essas coisas, aí meu pai foi, né? Mas eu não tinha nascido ainda, só os 2 mais velhos tinham nascido. O que seu pai contava da Revolução? Ele contava muita coisa, passaram muito trabalho, né? Muito trabalho. Até fome eles passavam lá naquela época. Mas depois conseguiram voltar, né? Lá em São Luís tinha o quartel? Tinha, e bem grande, tem até agora, né? Bem grande o quartel. E o seu pai chegou a servir? Sim, servia, naquele tempo era obrigado, né? Ele servia. Servia, ia de 18 a 19, daí 19 já pode voltar para casa, né? Não precisava ficar se tu não queria. E ele não queria ser militar, né? Ele saiu com 19, ele já estava de volta. Porque hoje em dia é dispensado, né? Não tem mais aquela coisa de obrigado a estar aí, né? Naquela época era obrigado. Depois, quando deu a Revolução, eles chamaram de volta, né? E teve a Revolução de 23 e depois a Coluna Prestes. Essa do Prestes aí. Que a 23 foi antes dele nascer, ali ele já era casado. Ele era casado naquela época. Minha primeira irmã nasceu em 24 e meu irmão logo em seguida 25, sabe? E depois vieram os outros. Mas não, foi na do Prestes, sim. Ela é muito violenta, né? Aquela isso. Eles contam as histórias assim, mas passou. Naquela região tinha as revoluções e também tinha muitas histórias de lendas. Ali tinha muita coisa. Tem ali na São Miguel, tu já foi lá, né? E daí as ruínas, daí lá em São Nicolau, não sei se tu já andou lá. Nicolau tem uma parede, que era resto de uma ruína deles lá. E perto tinha um lugar que tinha tipo assim, vamos dizer, um buraco grande que dava para entrar, sabe, assim.
mas ninguém se arriscava. Diz a lenda que ali, aquele buraco, ali onde tu entrava, tu ia sair em São Miguel, lá nas ruínas. Mas se é verdadeiro, a gente não sabe. Agora, a parede, aquela tem... Engraçado, aquela parede, nasceu uma árvore dentro da parede, assim, sabe? Então, tem... Lá faz tempo que eu não vou mais lá, né? Já faz 16 anos que eu estou aqui para esse lado, mas sempre teve aquilo lá, as histórias dos... Isso dá para a gente ver, né? Lá nas ruínas também. Eles conseguiram segurar as paredes com ferro, né? Porque já estava demolindo, né? Mas é muito bonito lá. Então haviam lendas de que haviam túneis. Túnel, que havia, que os jesuítas fizeram para passar aquele tempo eles trabalhavam com os índios, né? Eles que catequizavam, então eles tinham essas coisas dele. Mas eu nunca vi, não sei, não é da minha época, né? Mas a gente conta porque estudou depois também, né? A região missioneira tem muita cultura de lendas, também contavam muito de ouro. Eles furavam os enterros. Teve gente que disse que conseguiu, né? Eu não sei, não. Mas disse que conseguiu quando achar um enterro por lá, que eles chamavam, né? Que eram as panelinhas de... Eu cheguei assim, ver um dia, me mostraram a foto de uma panelinha, mas é igual uma panela de ferro, só que era de barro, né? Porque ali eles guardavam os ouros, as moedas de ouro, né? Mas isso são tudo coisas que contam que a gente não pode dizer que é verdade, né? Que gente mais velho conta, meu avô contava também, né? Mas meu avô pouco peguei, porque ele faleceu logo, que eu acho que eu tinha uns 2, 3 anos, ele também já faleceu. Mas contavam muito essas histórias antigamente, até para assustar as crianças. Ah, sim, isso aí tinha. Tinha como é que eles chamavam? O pé de pano, acho que era, não era? Não sei. Assustava, coisa que a gente não deve fazer, né? Porque isso a gente não faz. E a minha filha esse tempo está falando no Papai Noel para o filho dela agora ele tem 10 anos, ele é muito inteligente. E daí eu disse, Preta, para que isso? Mãe, mas a gente tem que fazer. Eu digo, não senhora, a gente tem, não, eu sou contra isso, né? Nunca também disse para os meus que era... Eu não sei, eu acho tão sem graça tu dizer uma coisa que não é a realidade, né? Porque quando a gente era pequena, a gente pensava que era verdade, que vinha. E daí eu era uma que eu ficava pensando, mas como ele entra? Se está tudo fechado a casa, onde é que ele vai entrar, o Papai Noel, né? É por isso que eu digo que não vale a pena tu mentir. Mas faz parte da história. E a senhora lembra, tem alguma lembrança dos seus avós, dos seus pais contarem essas histórias? Olha, para te falar a verdade, não tenho lembrança, não lembro, assim, sabe, que a gente era sempre muito ocupada, né? Sempre que aquele tempo, não era, tu era pequenininho, mas tu tinha teu servicinho para fazer em casa, uma coisa, tu tinha tua hora para brincar também, né? Tu tinha tua hora para tudo. Eu não lembro, assim, nunca guardei mesmo, na lembrança, assim. E quais as melhores lembranças que a senhora tem dos seus avós? A senhora costumava visitar? Eu tenho, sim. A minha avó, essa que é a última que faleceu, ela era muito dada comigo. Ela gostava muito de mim, até ela sempre... E daí um dia ela me disse, olha, eu nunca fui no hospital. Nunca fui. O dia que forem me levar, ela já estava com quase... Ela estava com 90 e poucos anos. Ela disse, eu vou morrer lá. E daí ela me disse, minha neta fica lá comigo. Engraçado que deu mesmo, que ela, quando ela foi para o hospital, deu uma pneumonia. Ela enfraqueceu, não é? A pessoa já com essa idade, assim, ela nunca quis morar com ninguém. Ela morava sozinha, ela fazia a comida dela sozinha. Da tempo da trempe, sabe, que tinha, botava a panelinha no meio ali, sabe, ali ela fazia comida.
E daí mesmo, ela foi para o hospital, tiveram que levar, estava muito forte a pneumonia nela. Ela durou 3 dias lá. Daí no dia que ela faleceu, eu estava lá, saí do colégio, fui lá. Daí ela falou, conversou comigo, me olhou, sorriu, e dali um pouquinho se foi. Eu disse que engraçado, não, a pessoa que não sofreu nada, nada. E hoje em dia tem gente que sofre muito, né? Doenças e coisas. Ela não. Só deu aquela gripe, né? Não assim, que não teve como. Porque coisa de pulmão é pulmão, né? O pulmão tu não brinca. Qual que era qual das suas avós? A minha avó Ângela, a da mãe da minha mãe. E os seus avós eram naturais de... Eles eram dali agora, eu não sei te dizer se eram de Chiapé, de São Luís, ou dos arredores ali, de alguma... Tinha ali, tinha Bossoroca, tinha tudo, eram vilas, né? Não sei se eram daí, eu nunca... Naquele tempo a gente não se importava com isso, não tinha ali. Hoje em dia tu quer saber tudo, né? Hoje em dia não tem como se largar. E disse que as crianças também não participavam da conversa dos adultos. E nem podia, né? A gente conhecia os pais pelos olhos, como chegava uma visita, que eles achavam, ó, eles só olhavam assim, tu sabia onde era teu lugar, era lá no outro lado, nada de ficar lá na sala, na hora do chão. Mas hoje não, hoje tem, aí não se vai. É, aquele tempo não se participava da conversa de adulto, não. Só os adultos. Talvez por isso algumas informações se perderam também. Sim, se perdeu muito, né? Porque geralmente tem crianças que têm uma facilidade de gravar, né? Não é todos também, né? Então aquilo se perdeu muita coisa que podia. E a senhora tem alguma lembrança do seu avô? Só quando eles iam visitar meus pais lá, mas assim não tenho. Eu lembrança que ele era um homem alto, dos olhos azuis. Meu pai tinha os olhos vermelhos, meu avô esse tinha os olhos bem azuis. Eu me lembro até hoje dos olhos dele. Ele era bem pacato, assim, chegava, sentava, tomava seu chimarrão, mas não assim não. E o pessoal daquela região sempre se vestindo com bombacha? Sim. Meu pai nunca botou. No meu casamento ele disse, olha minha filha, eu não vou te levar na igreja, porque eu não vou botar traje. E eu botar bombacha para entrar na igreja. Não. Hoje em dia pode, né? Mas naquela época não, ele achou que era mal. Aí foi um cunhado que até entrou comigo. Ah, porque ele não quis botar o traje, não. Ele usava o traje, mas de gaúcho, né? Com seu lenço branco no pescoço, o casaco, né? E a bombacha. Só que ele não usava a bombacha larga, como não, era bem a tradicional, sabe? Só que tinha que ter aqueles favos do lado, assim, característica da bombacha. Esse era o vestuário dele. E ele usava o lenço branco? Sim. Naquela época era distinto, o branco era dos maragatos, não? Chimangos. Chimangos, é isso aí, e o vermelho dos maragatos, né? O meu pai era branco. E como que era a sua casa nesse tempo que a senhora morava com seus pais? Nós tivemos uma casa grande, porque éramos quantos na família, sempre dá. Mas de material, né? Meu pai sempre quis ter uma casa assim, onde botar uma mesa grande, quando você juntava a família para todo mundo comer, assim, sabe? Essa era uma casa boa, né? A gente tinha. Não de pastado, rico, coisa, não. Era bem... A gente era de uma família assim que não... Cada um trabalhava, todos os guris trabalharam, as gurias também. Mas não era assim de... Mas isso aí faz parte também, hoje em dia também, se tu não trabalha, família hoje em dia não dá para ficar com isso. Faz parte da vida. Mas a sua casa já era de material? Sim. Eu nunca morei em casa de... Fui morar depois que eu casei, que daí nós construímos uma ali na chácara, sabe? Mas
De casa não, de casa era sempre material. E foi seu pai que construiu? Não. Ele que mandava, comprava pronto, às vezes já, né? Porque aquela época era mais barato do que hoje. Hoje em dia é uma fortuna qualquer coisa. E que lembrança a senhora tem da sua mãe? Ah, minha mãe era uma pessoa querida. Muito, muito, muito. Assim, ela era doente, né? E não descobriam o que ela tinha, porque naquela época não se tinha esses exames que tu vai lá e já na meia hora tu sabe tudo, né? Mas ela era muito, criou todos os filhos, né? E foi uma pessoa muito boa. Ele faleceu com 74 anos. Meu pai faleceu com 69, mais novo ainda. Nunca também tinha dado nada quando deu um infarto fulminante, matou ele no banheiro quando ele levantou de manhã. E a minha mãe não, minha mãe já tinha feito 2 cirurgias do estômago, porque o que ela tinha era úlcera. Mas não sabiam, né? Quando tu vai, deixa uma coisa dessa, quando tu vai, já tá lá. Que nem os cânceres, se tu descobrir assim logo, não tem problema, né? Mas se tu deixa, vai deixando, daí quando tu vê, já é tarde. E onde eles faleceram? Lá mesmo, em São Luís, tudo São Luís. Passaram a vida toda lá. Toda lá, não saíram para fora. Morar fora, não. A senhora se recorda, assim, de alguma lembrança afetiva, de alguma comida, alguma coisa que a sua mãe fazia, que a senhora gostava? A minha mãe, quando eu cresci, ela pouco cozinhava. O serviço era a ordem do meu pai, as filhas eram para fazer o serviço, e não a mãe. Então a minha mãe, assim, a comida, ela mandava, ela ensinava, sabe? Mas não era ela que fazia no meu tempo. Eu já sou das mais novas, né? E os seus irmãos ajudavam no matadouro? Sim, os mais velhos, né? Os outros não, os outros já foram servir, né? Foram militar e tudo, depois começaram, cada um trabalhou numa coisa, né? E cada um tinha seu emprego depois, né? Uns casaram e formaram a família, né? Mas deu assim tudo assim, né? Família grande é pouco, não. E como a senhora descreveria a sua infância? Tinham brincadeiras? Tinha muita brincadeira, brincadeira de roda, né? O cachorro de roda, como a gente gostava de brincar da ciranda, cirandinha, como é que era? Sou pobre, pobre de maré. Tinha muita coisa assim que eu me lembro muito bem, me lembro das festas juninas, né? Que a gente fazia e tudo. Roda da fogueira, né? Mas era muito divertido, hoje em dia é mais difícil, né? Brincadeiras de roda? É, brincadeiras de roda, de cantos, né? E cantar. E o ovo choco também. Tu não conheceu, talvez, essas brincadeiras, mas era muito bom. Mas... E com quem que a senhora brincava? Com as suas irmãs? Sim, com o pessoal vizinhos, né? E as irmãs, as 2 irmãs mais novas, uma mais nova do que eu, e a outra um pouquinho mais velha. E os vizinhos, né? Meu pai também tinha empregados, né? Que moravam aos redores lá. Daí a gente se divertia. A senhora pode citar alguns vizinhos seus nessa época? Não lembro de ninguém. Nem não lembro. É que depois que me deu esse AVC, eu perdi muito a... E eu tive também uma cirurgia no cérebro já. Eu tenho pino. Tenho 2 pinos aqui dentro. Eles chamam de pino, mas é tipo uma... Eu tive um aneurisma, e o aneurisma tu tem que pôr a veia dentro de uma coisa e fechar, né? Eu tenho 2, eu fiz em 2011. Mas não deu, nessa época não me deu sequela, não. Só que a gente viu que a gente não tinha mais aquela capacidade que eu tinha, assim, de recordar. Chegar, um sabia, fulano chegar lá e perguntar, não preciso daquela nota, e senão eu não vou conseguir isso, aquilo. Eu sabia decora a nota que eles tinham no colégio, sabe? Depois não, depois eu perdi muito.
Agora não, ele além de perder a visão, eu perdi a metade da visão, né? E eu perdi também um pouco assim, de lembrar das coisas, muita coisa a gente não lembra. Até de vez em quando eu quero falar uma palavra e não sai, tu notou já que às vezes eu tenho dificuldade para... Depois eu lembro. Isso aí foi que me deixou mais. Mas faz parte. Nomes também é um pouco mais difícil. Sim, de guardar, sim. Mas faz parte, né? Prof, eu queria saber um pouco mais sobre a época que a senhora foi na escola. Quando eu fui na escola estudar ou trabalhar? Primeiro estudar. Estudar eu fui, meu pai pagava, quando namorava mais no interior, meu pai pagava uma professora para ir lá ensinar. Nós éramos 5, daí eles ensinavam. Daí depois, só que naquela época o valor, em comparação, se tu estudava fora da escola, eles não aceitavam, né? Tu podia estar bem adiantado, mas quando tu ia para o grupo escolar da sede, que naquele tempo se chamava, tinha o senador Pinheiro lá em São Luís, daí tu tinha que fazer um teste. E geralmente o teste que eles faziam era uma coisa que a gente não tinha aprendido, sabe como era? E daí a gente tinha que começar, na primeira série, né? Daí eu já meio tardou para mim, muito pouco, não foi muito, né? Mas a gente daí começava. Foi muito bom. Eu também gostei do meu tempo que eu era estudante. Era muito bom. Depois da escola, do grupo, daí eu passei para o ginásio, né? Naquele tempo tinha ginásio. Daí quando foi no 2 anos de ginásio, daí as irmãs compraram aquele colégio e transformaram numa escola de salesiana. Daí eu continuei ali. Foi muito bom, me formei. Muito bom também porque saí dali com 1 mês eu já estava trabalhando, né? Naquela época carecia muito de De professor, não tinha quase, né? E as delegacias daí, elas pegavam, sabe? Pegavam turmas assim de professor para poder. E daí naquele tempo era só contrato. Não tinha esse negócio de já tu vai lá fazer, não. Contratavam, depois veio o primeiro concurso de estado. Eu peguei no primeiro concurso, eu, a Zélia, aquela turma, sabe? E daí nós passamos, né? Mas nós já estava trabalhando quando deu o concurso. Deu em 68 o primeiro concurso. Aí nós passamos, daí já fomos, em 70 saiu a nossa efetivação. Daí sim, a gente já era efetiva pelo Estado, né? Prof, como que era então, quando a senhora estudava, primeiro era até a 4ª série? Quinta. Depois ainda tinha a admissão, que eles chamavam, daí tu ia para a primeira série do ginásio. Daí tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto. Daí tu passava, daí tu ia fazer o que tu queria. Nós queria fazer aquele tempo tinha como é que era? O científico, tinha o comercial, tinha o que tu queria, né? E eu optei pelo magistério, né? Aí eu fui pro magistério. E aí nessa época já era o Colégio das Irmãs? Sim, sim. Desde a minha 3ª série ginasial já era das irmãs. Daí continuou, né? Elas ficaram com a escola, daí já continuou. Eu me formei com elas lá. E a Prof. Zélia era sua colega? Era. Desde o ginásio ela era minha colega. Só não era minha colega no primário, que naquele tempo chamava primário, né? Porque ela morava noutra região, ali dentro da cidade, parece que mais pro lado. Então, pegava aqueles colégios de lá, né? E eu pegava de cá, então por isso. Mas depois no ginásio era só uma, né? Daí nós pegamos junto. Que naquele tempo tu tinha que fazer ainda, com todo tu fazer a admissão, tu tinha que fazer um vestibular para entrar pro ginásio. Daí tu fazia, nós estávamos numa turma de
82, quando fizemos o tal de admissão para passamos. Claro, teve uns que não passaram, né? E as freiras, os colégios também, eles procuravam fazer só gente para primeiro gostasse mais de estudar, de trabalhar, assim, né? Porque no coisa tu já tá fazendo teus planos e tudo. Mas era muito bom, eu gostei muito. E o magistério, quanto tempo? 3 anos e mais 6 meses de estágio. E depois aí já poderia dar aula? Já pode, daí já dá aula, né? E como que foi que surgiu essa oportunidade? Foi uma leva de professores que vieram daquela região? Sim. Sim, ali foi que nós formamos 31. Aí teve umas que eram de gente rica, não foram trabalhar. Continuaram os estudos nas faculdades, né? Mas a maioria foi trabalhar, a maioria. Tu vê, de lá veio, daqui para cá, que eu me lembro, veio eu, a Zélia, tinha mais 2 que eu não me lembro onde é que ficou. Eu sei que ali quase todo mundo arrumou trabalho, lá mesmo em São Luís tinha. Mas eu queria sair um pouco, sabe, assim, já foi muito tranquilo, né, consegui logo, assim, não é sempre que tu consegue, não. E de lá para cá foi só que naquela época eu caí numa zona de alemão, que lá Chapeta é alemão. Aquela época, agora não, agora está muito diferente. Mas era quase só alemão. E daí caí, eu me lembro que no último ano de magistério, tu podia optar por ir até um tipo clube que eles chamam. Tu podia optar por 3 línguas, italiano, espanhol e era alemão, italiano e espanhol. Podia escolher uma dessas aqui. Italiano E daí eu pensei, o que eu quero com alemão, né? Era difícil, vou pegar o italiano. Eu estudei italiano aqueles 6 meses, né? E aprendi bem o italiano, não assim, só para o gasto, né? E depois caí numa zona de alemães, né? Só que a pronúncia do alemão, se tu cuidar bem, ela tem um pouquinho de jeito do inglês. E naquele tempo no ginásio a gente tinha inglês, tinha francês, tinha latim, né? Então de cada pouco a gente aprendeu uma coisa. Hoje não existe mais isso. E como que surgiu Chiapeta nessa escolha de locais? Chiapeta é a cidade de um cunhado meu, do Rui Ferrugem. Ele é meu cunhado. Então daí ele ali, através dele, o Verno Conrad, que foi o primeiro prefeito eleito lá de Chiapeta, depois que passou, ele pediu para o Rui, que era meu cunhado, se conseguir, porque lá não tinha professora, nenhuma professora formada, né, que conseguisse que eu fosse para lá. E daí eu pensei, mas eu nunca fui Aí eu fui, sabe uma coisa? Eu vou ir. Daí fui lá, peguei, daí fui para lá. Só que não era fácil, nada, sair de uma cidade de pelo duro, entrar numa cidade de origem alemã. Na cidade não, era vila. Lá era vila. Mas então existia a possibilidade de escolher o local que queria ir? Olha, podia sim, se tinha vaga, tu podia escolher, né? Mas daí, as 2 vagas que tinha naquela região, era essa que a Zélia pegou, que era daquele tempo se chamava 3 Vendas. Agora que eu ia Corá, né? 3 Vendas se chamava. Daí ela veio antes de mim, ela pegou. Mas eu não ia querer 3 Vendas, eu ia querer Chiapeta, porque já conhecia, né? Tinha ido lá algumas vezes. Só ido passado, né? Nunca fui na inauguração do
hospital lá e depois eu só fui para trabalhar mesmo lá. Mas a gente já conhecia, agora em Acorá não. Em Acorá eu não estava muito afim. Mas a Célia foi muito bem ali, bah. Eu acho que a gente... Ali tu aprendeu muita coisa. Se tu entra numa cidade assim, que tu num lugarzinho assim, que tu não tem água encanada, tu não tem luz, tudo assim aquilo lá. A sala de aula, tu tem que ter, às vezes, 3 classes junto. Primeiro, segundo, terceiro, naquela época, né? Quarto e quinto na outra turma. Não era fácil, sabe? Mas a gente dava, continuava, né? Procurando fazer do melhor, né? E foi longe até que eu consegui mais professor, mas depois melhorou a situação, mas aí... E como que foi o transporte de São Luís até Chiapeta? Nessa sua primeira vinda? Quando você... eu vim com meu cunhado, e daí ele mesmo me trouxe, daí depois me levou lá também, só que naquela época era ônibus, né? Tu queria ir num lugar, tinha que pegar o ônibus, né? O ônibus tu tinha ali, né? Hoje em dia que não tem mais ônibus nas cidadezinhas pequenas. Não vale a pena, né? Todo mundo tem carro, tem como andar e não vale a pena. Então, o ônibus tem mais gasto do que lucro. Naquela época não, naquela época era ônibus. E o seu cunhado era o Rui Ferrugem? Era o Rui Ferrugem, todo mundo conhece. Eu já ouvi falar a história dele. Sim, ele faleceu em 2017, agora ele faleceu. Ele morava lá em Rondônia. A minha mana faleceu antes, a minha mana faleceu em 96. Ele foi em 2000. Eu estive lá em Rondônia visitando ele, ele já estava bem de idade. O Rui foi muito conhecido ali. Só que ele era de família rica, eles não sabem, quando eles não têm alguém para administrar, né? Ele tinha aquele lugar lindo ali, né? Aquilo ali tinha uma casa lá. E vendeu tudo e foi para lá, para o Mato Grosso, que ele foi, mas ele ficou em Andradinas. E não deu certo, né? Qual que era o nome da sua irmã casada com ele? Almerinda. Agora, ele tinha 3 filhas. Uma veio aí, ela é formada, ela é doutora, ela é uma doutora enfermeira formada, ela trabalhou muito lá, ela era federal, sabe? Daí ela se aposentou, ela está em Bom Princípio. Ela comprou casa aqui, daí, e a outra foi para os Estados Unidos, que o filho dela casou lá também, e ela era separada daí. Foi para lá, e a outra mora eram 3 do Rui, a outra mora lá em Porto Velho, eu estive lá em Porto Velho. Mas esse lugar do Nordeste, lá não queria nem dar, é norte na Nordeste. E é bem diferente a nossa cultura, desde as casas, tem aquelas casas lindas, mas tudo escondido atrás dos muros, sabe? Os muros altos. Não achei nada bonito, mas só o bom de lá é a culinária dessas cidades aí. Peixe, né? Eu, como gosto de peixe, muito boa, muito boa. Prof, o Rui Ferrugem, ele não foi delegado da polícia? Ele não foi, mas ele era assim, por causa do dinheiro, sabe? Quando tem dinheiro, ali ele tinha aquela terra dele ali, ele se torna assim meio... Os caras acham que é o fulano de tal, mas não é nada, ele era uma pessoa muito boa. Não tinha nada disso. E de onde era a família dele? Era de Ijuí, o pai dele e a mãe dele moravam. A mãe dele é irmã também do pai do Luiz Antônio. Luiz Antônio viu daquele colégio grande lá em Chiapeta. Aquele espaço lá, o teatro. Essa também é primo do Rui. Luiz Antônio é da outra, acho que é o pai dele era Chiapeta.
E a do Rui era a mãe dele, que era Chapeta. E o pai era Ferrugem. Ela era viúva quando eu conhecia, ela não conhecia o pai do Rui. Só conhecia. E como que a senhora se recorda, assim, desse primeiro contato com Chapeta, que era apenas uma vila na época? O que a senhora se recorda que tinha nessa... Não tem o que tinha, né? Não tinha luz, não tinha água, nada, só poço, né? Poço de tocar. A melhor água que a gente tomava hoje em dia, tu toma só cloro, né? Tudo grudado no banheiro. Eu gostei de lá. Claro que no começo foi bravo, até que eu me acertei, né? Tu tem que andar com o lampiãozinho e tudo, né? Mas durou, acho que no terceiro ano, acho que eu já lá já veio a luz. Quando eu ganhei meu primeiro filho, veio a luz, 3 anos fazia. E daí a água já tinha vindo, né? Tinha. É que daí quando foi emancipado, que eles chamaram de emancipação, daí já pedia as coisas, né? E daí eles botaram um interventor, nem foi eleito, foi interventor escolhido pelo governador, né? E acho que o ano passado ele faleceu, até o seu Claudino Zimmermann. Zimmer, não Zimmermann, Zimmer. E era difícil tudo assim para ti. Mas depois que tu te acostuma, tu anda para frente só, né? O pessoal de lá também muito bom, era gente muito humilde naquela época, sabe? Porque naquela época que eu comecei, eles vinham lá e diziam: ó, a senhora é a mãe, a senhora que manda, né? A senhora é isso, a senhora é aquilo, né? Então eles tratavam, e os alunos eram bem mais disciplinados, gente. Eram diferentes. Quando eles vinham da colônia, eles usavam um chapéuzinho, eles tiravam o chapéuzinho de longe para cumprimentar o professor, sabe? Era muito bom. Só que depois mudou a coisa. Agora é bem diferente, agora eles passam o laço nos professores, né? Mata. Prof, e nesse período inicial, que a senhora não tinha uma casa ainda? Não, assim, ó, eu fui parar numa pensão, eles chamavam, era uma senhora e um senhor dono de um salão de baile, e daí eles pegavam, ali eles pegavam os professores, as pessoas que vinham de fora, né? E daí ali eu já tinha conseguido, acho que foi meu pai que conseguiu para mim ficar lá, mas meu pai disse, olha, e daí quando ele eu fui de ônibus até lá, não disse, não precisa me levar, eu vou de ônibus, fui para lá, mas cheguei lá, olhando aquelas coisas tudo diferente, mas eu gostei E dali isso aí foi em 64, em 65, meu pai comprou lá uma propriedade lá, porque ele achava muito ruim, ele disse que tá lá, parecia que estavam assim tão perdida na coisa, né? Daí ele disse, não, vou comprar uma casa, daí tu bota uma pessoa que tu gosta ali para morar, um casal, daí tu mora junto para não morar sozinha, cara. E daí foi assim que eu fiquei, daí eles vieram, até depois foram meus compadres. Era um policial e a mulher que trabalhava de doméstica no colégio. Era um casal conhecido, né? Eu adaptei com eles também. Qual era o nome deles? O apelido da mulher era Chata, mas não lembro o nome, mas parece que era Dora. E ele era o policial José Antunes. Dela não me lembro bem, mas era Dora, sim. O apelido era Chata? É, Chata. Dona Chata. A Dona Chata, não é que é apelido que botavam nas pessoas, né? Mas muito bons também. E essa pensão que a senhora ficou no início era da família Fleck? É. Família Fleck. A Dona Lília e seu Pedro. E ali outros professores? Tinha mais duas, uma que veio depois, quando a gente conseguiu mais professor. Uma que veio de Catuípe e a outra era mas a outra estava a outra estava
lecionava na rural, na escola rural. Porque a rural era muito forte, sabe? Porque lá no colégio, naquela Bisoleta, não tinha muitas professoras, né? Nunca paravam. E daí o que eles... Todo mundo, os pais botavam tudo lá na rural para estudar. E que quando eu cheguei lá, na escola que eu fui, tinha 32 alunos. E na escola rural que eu me dava com o professor, eu já conhecia ele. A mulher dele era de Cerro Largo, e Cerro Largo é perto de São Luís, eu já conhecia eles. E ele mesmo, quando eu viajava, quando eu ia para lá, não, antes de trabalhar lá, eu já conhecia ele. E daí lá tinha não sei se era, não me lembro bem, 116 ou 106 alunos ele tinha. Uma escola rural boa, de material, com 3 salas de aula e casa para o professor, né, que morava. Tinha casa, tinha tudo. E tinha a bomba no poço e coisas assim, ele tinha tudo lá, né. Então os pais mandavam para lá, porque se os outros não ensinavam, e ele lá, ele era daqueles professores que ele pegava na orelha, né? Então a gente eu já não, nunca peguei, mas não dá mais. E então lá tinha bastante aluno, eu tinha pouquinho. Daí depois que eu vim, que eu estava lá, que os 4 meses que eu fiquei até agosto, até dezembro, daí eles viram o meu trabalho, de certo, na delegacia também, procurou tudo, daí já me chamaram. Daí em agosto de 65, eu já tive que assumir a direção da escola. Aí eu pensei, vai ser bravo? Não. Mas daí naquela época, não era assim, a diretora, e daí o professor, daí a doméstica, e daí a secretária. Aquilo era tudo uma só, né? Porque não tinha. Então a gente ia catando, né? Quando podia conseguir um contrato, né? E depois quando eu consegui mais professor, né? Foi aumentando os alunos, e conforme aumentava, eu ganhava mais professor, né? E assim foi, daí quando vimos nós tinha mais o dobro que a rural daí já, né? E para os pais era bem mais perto o colégio ali, né? Do que a rural, lá longe, né? A rural era no interior. No interior. E na vila só havia essa escola? Só essa. E na escola rural o ensino era diferente? Era mais voltado para técnicas agrícolas? Era a mesma coisa. Os planos de aula eram o mesmo, o programa era o mesmo, tudo era... Rural eles diziam porque ficava... Praticamente não era rural, era logo ali, sabe? Mas eles chamavam de rural, né? Porque lá morava o professor, né? Eles tinham mais regalias. Qual era o nome do professor? Que quando eu fui para lá, professor Romirto. Ele era brabinho. Tinha muitos que se lembram dele como professor. Eu queria muito bem, ainda quero, me dou bem com ele, né? Só que depois ele se separou da mulher, da professora, mas ela também está viva ainda. Estão tudo aposentados, estão tudo da minha época. Eu entrevistei o professor Romirto. Eu vi, o Chico me mandou, mãe, dá uma olhada, a professora Nelce, ela era rural também, do municipal, não era rural, era municipal. Teve também a prof. Jandira Herman. Essa era daquele tempo, daquela lei ainda. Depois que ela foi fazer, acho que aquele de férias, eu acho que foi, né? Ela não falou? Como é que a senhora falou que tinha os professores... Da 913 eles falavam, mas aquilo era lá no começo, né? Depois foi apagando, né? Isso que não dava mais. Os pais também não estavam mais aceitando, né? Porque eles não sabiam assim para... Claro que o ensino que eles deram, os coitados davam o que eles sabiam, né? Pode dar o que não sabe. Então é assim. Mas haviam muitas escolas no interior.
Depois sim, depois quando o município andou, daí sabe que tornou, daí teve uma época que tinha 17, eu acho, escola municipal, porque Chapeta ali é grande, né? A única que ficou depois foram fechando aos poucos, ficou a do Luiz Antônio, dentro da granja, né, grande, ficou mais uma ali daquele lado que é da Coxilha ali, também ficou. Acho que aquela também eles não fecharam. Daí os outros fecharam. As brancas, eu acho. As brancas também. Lá o professor Milton também, Safariz. Ele agora mora no Paraná. Não, no Paraná não, Santa Catarina, eu acho. As filhas dele moram com ele. Ele ficou viúvo, né? Daí ele foi embora. E ele também aposentou. Aposentou, mas depois foi trabalhar em Juiz, trabalhou mais 5 anos, eu acho. Prof, me explica um pouco mais sobre essa primeira escola lá da vila. Da Brisoleta, que eu te chamo, ela tem essa fotografia ali. Era uma escola pequena, ela tinha 3 salas de aula. E daí ela tinha no meio, assim, uma sala aqui, outra aqui, e no meio aqui, e daí uma aqui de comprido, sabe? Aquela a gente pegava para alfabetização, porque sempre para alfabetização tinha bastante criança, sabe? Então, eu uma vez tinha, porque eu era alfabetizadora, o alfabetizador, tu tem que cuidar, ele tem que ter uma letra redondinha. Isso as freiras explicavam para nós, para depois o aluno sair com aquela letra, sabe? Não adianta escrever no quadro uma letra garrancho, eles também vão fazer aquele tipo, né? Então ali uma vez eu tinha 65 alunos naquela sala de aula. Depois foi mudando, né? A gente conseguiu mais professor, daí foi repartindo as primeiras séries, né? Por idade ou por capacidade também, foi indo. Mas ali tinha até a quinta ali tinha. Daí o professor que pegava a primeira, pegava só a primeira, porque a primeira é a mais difícil. E quem pegava a segunda, pegava a terceira junto. E o outro que se tinha 3, né, que dava, pegava a quarta e a quinta. Então você tinha que fazer sempre 2 planos, né? Plano para segundo e plano para terceiro, plano para quarto, plano para quinta. Então eram todos separados. Mas valia a pena, a gente não, assim eu nunca me queixei do trabalho, sabe? A única coisa que no começo para mim foi difícil, porque eu saí assim, nova, com 20 anos, sem, assim, tinha noção do colégio, das coisas, com as irmãs, mas tinha os boletins estatísticos, que naquela época eles eram bem difíceis. Agora não, agora são fáceis, né? Daí meu pai tinha um estudo, daí eu perguntava para ele, quando ele vinha, daí ele me dizia, assim, tu faz por percentagem, tu faz aquilo, porque os antigos, eles lidavam muito com percentual de lenha, de terra, de tudo era percentual para eles, né? Então eles sabiam. E daí eu fui de sorte daqui. Mas fui bem, que no primeiro eu já não errei, né? Então, daí tu tinha que mandar para a delegacia. Né? E lá tudo o que era aprovado, o que dava para aprovar, o que não era aprovado, eles mandavam um bilhetinho junto, que tinha que fazer diferente, né? E mas tudo foi bom. Não, eu não me queixo de Chapeta, nem um pouquinho. Foi difícil, foi, mas muito bom. A Delegacia de Educação. A delegacia DS, chamava DE, é Delegacia de Educação. E ela ficava onde? Santo Anjo. Depois, com o tempo, ela passou para Ijuí, ficou um tempo, depois veio para 13 de Maio. Ela está em 13 de Maio, acho que dá. 26ª, eu acho. Eu acho que é 13 de maio. Hoje é a coordenadoria. Hoje é coordenadoria. Não é mais DE, é coordenadoria. Mas é a mesma coisa, só trocaram o nome, porque não tem nada diferente. Prof, e onde ficava localizada essa escola? Na rua Avenida Ipiranga,
Bem, quarto, uma, duas, três quadras do centro. Do lado, quem está lá dentro é do lado esquerdo. Quem vem de lá, entra lá direito. Agora é a escola Anchieta, chama ela. Primeiro e segundo grau Anchieta. Agora fizeram esse clube lá, como é que é? Que o Luiz Antônio doou. Também bem pertinho ali, só do outro lado. O teatro? É, o teatro. O auditório? Auditório. Eu vi hoje qualquer coisa de lá, tinha. As gurias sempre põem, né? Tenho elas no Face. E o nome da escola sempre foi o mesmo? Não. Quando eu fui para lá, elas me contrataram assim, Grupo Escolar da Sete. Eu fui com esse nome. Daí cheguei lá, minha correspondência de fora, não dali de Santana, Senador Pinheiro. E eu pensava, mas o que vai dar? Um dia eu fui na delegacia. Daí eu perguntei para as mulheres lá, digo, vocês devem saber. Ela disse sim, esse número, Senador Pinheiro, isso foi um projeto que eles tinham feito, que eles iam colocar um nome na coisa. Mas não foi colocado. Ficou o Grupo Escolar da Sete. Daí, quando nós conseguimos aquele prédio, primeiro, aquele bem último de lá foi o primeiro que eu consegui. Isso através da política também, naquela época, o Festival em Correio, o velho mesmo, não esse Pedro, é o velho, como é que era o nome dele? Porque eu pedia sempre que ali em Chapeta tinha os políticos, né? Tinha uns que iam a Porto Alegre seguido, iam nas coisas. Daí o Selvino Andrigueto também, que já é falecido, e o seu Wolf, que era ele era farmacêutico, uma pessoa muito boa. E daí um dia ele disse, não, professor, nós vamos lhe ajudar. Porque eu já tinha pedido muito para a escola, porque não dava mais, não dava para suportar mais os alunos, né? Muito aluno, já tinha. Daí eles, não, nós vamos lhe ajudar, tal dia tem reunião em Cruz Alta, e o prefeito de lá, que era Silvestre Fallen, era o prefeito. Diz, daí nós vamos com a senhora. Então vamos lá fazer um pedido para ele, que o governador vai estar lá. E daí nós fomos com a cara de pensando, vamos ver, dar. E sabe que deu sorte tudo. Aí no tempo deles começaram a me mandar correspondência e foi indo. E daí teve os pessoal que me ajudou também, os políticos, né? Porque não adianta, se tu não vai como eles chamavam naquela época, os pistolão, tu não adianta nada, né? E aí me deu o primeiro prédio. Depois veio outro. Isso já de material? Tudo material. Todos eles de material. O que tem lá é da minha época. Só não sei o que eles fizeram lá, se foi da quadra, uma coisa, que ela já não é. Mas a quadra sim ainda é da minha. Eu saí de lá eu podia ter saído dia 26 de agosto, porque estava completando meus 25 anos. Mas daí eles pediram o Arnoldo, que era o diretor, conheceu o Arnoldo também. E ele naquela época ficou ele de diretor, estava ele. Eu era a vice daí. Essa última vez eu não quis, era demais, eu ainda cansada, isso cansa, tá? Daí o Arnoldo sumiu. E daí então o Arnoldo pensou, agora como é que vamos fazer? Eu disse, não, Arnoldo, agora nós vamos arrumar também um nome para a escola, né? E daí foi feito através da DE mesmo que pediu, né? Daí foi feito uma pequena, como é que tu chamaria, uma pequena expansão, como é que é? Alteração? Foi feito do nome de um santo que ele queria. Era Anchieta, né? Jesuíta. O jesuíta. Daí foi feito, daí eles aprovaram, daí como escola, né, Anchieta, daí ficou a Anchieta, né. Aí daí lá eu fui muito bem com o pessoal
Nos políticos, depois o Celso Bernardo também entrou lá. O Celso é de lá, né? Mas só que ele ficou pouco tempo lá também. Eu não conhecia ele lá, eu conheci ele em Santo Ângelo. A mulher dele também é professora. E daí veio muita coisa para lá, veio sim, veio bastante, tinha muito material, tinha de tudo ali. Só que depois a carência, né, começou. E daí a gente também conseguia fazer um baile aqui, uma festa ali para conseguir, principalmente material, né, que vinha da DEA, não chegava, né? E daí eu comprei um mimeógrafo, o tempo do mimeógrafo, primeiro mimeógrafo. Daí o pessoal, quando era para fazer as provas, o pessoal nem Inhacorá vinha. E eles iam de jardineira, sabe? Que eu me lembro, essa Didi é uma parada. Didi é viva ainda, faleceu. Mas ela era uma pessoa assim, fora de série. Ela gostava de rir. Faz tempo que ela faleceu. Faz muitos anos. É? Mas ela também já tinha uma boa idade, ela era bem mais velha do que eu. Ela era quase minha vizinha lá em Inhacorá. É? É muito querida. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um trabalho da escola, daí eu fui na casa dela, daí ela me ensinou a fazer peteca. Ela era muito querida, Didi. Falavam muito dela, que ela era como é que vocês chamavam ela? A machorra, né? Que ela, não sei, cada um com o seu sistema, né? Eu dizia, eu não tenho nada que ver, eu gosto dela assim mesmo, como ela é, mas ela nunca foi. Mas é isso aí, né? Prof, qual foi a inspiração então para o nome da escola? O Arnoldo, o Arnoldo que eu te disse, ele também era muito católico, né? Daí ele me disse, vamos ver se botemos um nome de um santo. Daí ele pensou, mas vamos botar do Anchieta, que ele era um famoso escritor, Anchieta era, né? E daí foi aí que ele achou o nome que seria isso. Daí ele mandou, ele descreveu tudo que o Anchieta fez para poder comprovar, né? E daí saiu. Daí depois, para passar para o segundo grau, estava o professor Mário, tu conheceu também? O professor Mário e a professora Cleusa. Daí nós tivemos que fazer o processo para passar para segundo grau. Eu trabalhava, ainda trabalhava, Secretaria de Educação, a parte da secretaria ainda era comigo também, né, ali. Daí nós fizemos, eu, o Mário e o Arnoldo. E foi aprovado daí segundo grau. Só que foi, acho que o último ano que eu estava, no 2018, não, 2008. Eu tô louca. 90, não, 99, foi o 98, 88, segundo grau. Porque eu, em 89 eu já fui aposentada, sabe? Foi entre 86 a 88, eu não me lembro bem. Não, mas eu acho que foi 88, porque eu me lembro, eu estava fazendo um material, eu perdi uma irmã em São Luís, daí vieram me avisar que ela tinha falecido e foi em 88 mesmo, como segundo grau. Eu acho bonita a escolha do nome, porque até Anchieta, Enchiapeta... Ficou bem e continua, né? Escola de primeiro e segundo grau, Anchieta. Mas, prof, no início, quando a senhora chegou, já havia essa escola? Já haviam outras professoras antes da senhora? Só aquela que eu te falei, que era a Dalila e a Darcy. Essas eram lá do município de São Luís Gonzaga também. E tinha, parece que mais o Wilson também, que era um Vieira, eu acho. Também de lá. Só que esse eu não cheguei a ver trabalhar, porque ele, parece que quando eu fui para lá, naqueles meses ali, ele já tinha pedido, não sei se saiu, foi trabalhar em outro, não sei, só sei. Daí tinha aquelas duas. Mas daí quando entrou, que eu entrei, daí eles tiraram, não sei se elas pediram para sair, elas não gostaram, não sei, sabe? Mas eu não sei também que salário eles ganhavam, mas eu acho que era o mesmo, não sei também. A gente não especulava, sabe, porque eu era nova ali, né, me metendo lá, elas já estavam há 2, 3 anos lá. Mas tudo foi
Tudo foi bom. E essa primeira escola era uma brisoleta. Era uma brisoleta. A senhora acha que ela foi no ano de 58? Mais ou menos? Eu acho, 58, quando eu fui para lá, eu já tinha uns 6 anos. Ela tá ali, depois tu vai olhar. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco nas suas fotos. Prof, e depois, alguns anos depois, a senhora conheceu o seu marido lá em Chapeta. A mãe, os pais do meu marido moravam lá. Mas ele estava servindo quando eu conheci. Daí ele foi para lá, daí... Não, ele não dançava nem nada, mas era um cara assim, né? E a gente se acertou bem. Dali 3 anos já estavam casados. 66 eu conheci, 67 eu me casei. Mas a família dele já era ali de Chapeta? Era. Ela não era daí, era da Augusto Pestona, mas estavam morando ali. A família dele, a irmã dele, é a mulher do Beck, do Nildo, que agora também faleceu, a Líria. Essa era a irmã do meu marido, Elíria Beck. Meu marido era lá em Deck. E como que foi o seu casamento? Foi lá em Chapeta? Chapeta mesmo. Chapeta foi muito bonito o casamento, sabe? Curiosidade, na professora ia casar. Estava muito bom, né? Muito bonito, tá? Me dava muito bem com o pessoal de Chapeta. Me dava porque eu, além de ser professora, eu trabalhava cabelo, sabe? Penteando, aquelas coisas. Eu ia lá no Corá, nos bailes, antes do baile, ia corar, as gurias me buscavam e fazer penteado nelas lá. Turma bem divertida do Inhacorá, sempre foram bem divertidos. A senhora ia lá de vez em quando? Sim, eu ia lá. Até nos bailes eu fui lá. E a senhora que fazia os penteados, então? Os penteados bem altos. Eu era aqueles mesmo. Ai, ai. Mas é. E a igreja que a senhora casou? A mesma que tem lá, Igreja Católica. Mas já era aqui, tem uma até Sim, hoje? ela sim, até hoje. Ela, a igreja, não me lembro que foi antes daí para lá que ela foi construída ainda. E a sua família foi de São Luís para o seu casamento lá? Não, meu pai vieram morar ali na granja do Rui ali. O Rui queria morar em Santo Antônio, meu pai e minha mãe vieram morar ali. Dali eles foram, né? Ele tinha comprado aquela casa que eu te disse que onde eu parei. Daí eles foram lá para Chapeta, eles ficaram um tempo lá, mas depois eles não gostaram, né, de ficar. E daí eles vieram de volta. E a festa estavam todos os seus irmãos? Não, só 3. Assim, no lugar distante não é fácil nada juntar. É só 3. E como que foi a festa? Foi lá na minha casa, na casa aqui do meu pai. Foi numa festa, em janta. No tempo se casava às 6 horas, né? Depois tinha janta. 6 da tarde? É. E tinha música? Na igreja sempre teve o coral, né? Coral. Mas lá no meu casamento tinha música de... Eu me lembro do que era, não lembro. Acho que era rádio, porque naquele tempo tu não conseguia nenhum som, né? 67, aninhos. Mas me lembro, estava boa. Daí o fotógrafo tinha que vir de fora, né? E todas as coisas. E depois o seu marido foi juiz de paz? No segundo ano de casado já ele passou a ser juiz de paz. Qual que era o nome dele? Olmiro Lendeck. Conheciam ele mais por Miro, né? Apelido. Nem eu lá também deixo. Não é meu nome completo. E como que era essa função de juiz de paz? Fazer casamento? Fazem casamento, não. Casamento tem que ter o juiz de paz. Casamento civil. E era ele e o escrivão que faziam. Nessa época já havia cartório em Chapeta? Não, era feito lá no Inhacorá primeiro. Eu casei no Inhacorá. Fui lá casar.
Depois, no segundo ano daqui, acho que era logo que começou a ser município, né? Que antes era vila. E daí que veio o cartório. Daí que fizeram lá o cartório. A senhora lembra quem era o escrivão? Donaldo. É o seu Donaldo. Não se lembra do sobrenome dele. Depois o filho dele foram meus alunos. Os filhos dele foram meus alunos, eu não lembro. Eram bem brasileiros, sabe? Seu Donaldo. Prof, a gente já está quase encerrando, eu ainda tenho mais algumas perguntas. Sobre a emancipação de Chapeta, a senhora chegou lá e logo em seguida já começou a... Sim, logo em seguida eles já começaram, né? Porque agora eles pensaram assim, que eles perdiam muita coisa em não ser município, né? Eles tinham condições de ser município. Daí eles se ajeitaram, aquele tempo era o governador era o Amaral de Souza. E daí ele começou a tramitar por as coisas, tudo, fazer e cogitar, né? E daí, depois daí quando saiu, que fizeram essa coisa de botar o interventor, né? Uma turma lá achava que ia ser um e outra turma outra, daí dividiu, né? Porque bem aqueles que ele não tinham previsto, foi o que o governo nomeou, foi o Aloysio, o Zimmer, ele é falecido também. E daí ficou aquela coisa, daí que começou a briga na política, né? Por causa daí saiu, emancipação saiu em maio. Mas eles botaram o dia do município em dezembro, que é 15 de dezembro, que foi onde foi assinado. Tá lendo ali, né? Tu tem? Dia 15 de dezembro de 65 foi quando aprovaram a lei. Do município. E aí demorou um tempo para eles instalarem Eles instalaram logo em seguida, acho que acho que... Eu lembro bem, mas foi logo, não demorou muito. Foi o que a senhora falou em maio, foi dia 28 de maio. É isso aí, 28 de maio. De 66. Mas aí o Brasil também estava vivendo o regime militar. Sim, estava ali, Zé. Eram tudo militar, né? E por isso, acho que por isso que eles escolheram Claudino, porque Claudino era uma pessoa pacata, ele não era metido em nada, né, esse homem. Ele tinha a marcenaria dele, e daí ele não se metia. A mulher também era uma próxima, assim, uma pessoa bem querida. Então ali eles escolheram, porque os dois lados, ou tinha tanto daqui ou dali, os dois lados, como do lado do Verno Conrad, era o PMDB. E desse lado aqui tinha muita gente da Arena, sabe? Então ali que foi, e esse Claudino era arenista. Então daí que o governo, porque o governo, né? O governo era Arena, né? Ali que escolheram ele. Daí ficaram muito bravos, muito tempo o pessoal de lá embraveceu. Daí já começaram a pegar porque o mais forte lá para a política seria mesmo o Verno Conrad. Daí ele ganhou, né? Ganhou as eleições. Primeiro o interventor ficou... 2 anos. Até o outro daí era eleições daí, né? Que vinha para acompanhar o Estado, né? Daí foi eleito. Aí que o Verno ficou 4, depois botaram mais um, que eu não me lembro mais também, mas eu sei que o Verno foi 2 vezes prefeito. Trouxeram muita coisa, a gente não vai dizer que não, né? Trouxeram, porque já veio no tempo do Claudino, já veio a água, já veio a luz, né? Porque em 67
eu já tinha água. Vamos ver, 67 não. A água foi 67 e a luz foi 68. Então, eu não sei se eu não estou trocando 67 ou 68. Eu não me lembro bem, mas sei que logo a gente teve água e luz. Que foi um alívio. Não podia ter uma geladeira, não podia ter nada. Eu comprei até seu Arno, que trouxe para mim aquele tempo era a gás. Que nem os fogões, as coisas, não era gás. Gás e tinha mais uma coisa, não sei. Depois que veio a luz, né? Daí eu troquei. O seu Arno Hans? Ela está viva ainda, ela está com 98 anos, ela fez esse Acho dia. que ela já fez 100. Não fez, o aniversário dela foi há pouco tempo. As gurias me mandam foto, 99. Não fez. Eu também entrevistei a dona Érica. Ela tá nova ainda, né? Aquilo foram umas pessoas muito boas, gente. Me dava demais com ele. Eu comprava sempre na loja, né? Eles tinham. Dona Érica E ela usa um português bem correto, né? Ela foi professora. Tempo que essa Brizoleta, não tinha Brizoleta, era na frente ali hoje é o posto, hoje é a prefeitura, ali tinha um prédio. Ela não disse para você? Uma casa amarela, eu cheguei a conhecer depois. Ali ela dava uma aula. Então era ela, tinha a mãe do Enio também, era professora. É tudo gente que não eram formados, mas eles davam aula, né? Ali foi a primeira escola. Foi antes, depois eu acho que eles desmancharam. Depois que veio, olha, quando eu fui para lá, eles tinham aquela, era tipo uma casa, né? E daí depois eles desmancharam, que daí o coisa fez o posto de gasolina ali do lado. A primeira escola que tinha era lá, que tinha no município. E a prefeitura havia um prédio? Era naquele prédio ali. Ali onde eles até disse que depois desmancharam, ali era a prefeitura. Depois foi feita a de material, né? A primeira instalação foi nessa que era a escola. Naquela amarela ali. Eu lembro da cor até, da amarela. De madeira, né? Madeira. Mas tudo era... Eu até quando eu fiz porque lá no colégio não tinha... Quando eu fiz o primeiro desfile lá, eu fiz desfile, tem as fotos ali. E fazer o quê? Não tinha um tamborzinho, não tinha nada. Daí eu ensinava, porque a minha educação física eu tinha. E fiz muito bem feita, então eu ensinava os alunos no apito. E nós desfilamos no apito, sabe? Todo mundo se apavorou como é que eu tinha. E daí depois no outro ano eu fui conversar com o seu Claudino, aquele mesmo. Seu Claudino disse, seu Claudino, mas nós precisava de uns 3 tambores, o senhor podia, o senhor tem verba para isso, eu já sabia mais ou menos assim, claro, digo, o senhor tem verba para essas coisas, seu Claudino, faz isso para nós. E conversei com ele, porque ele foi meu padrinho de casamento. Daí ele disse, pois nós vamos dar um jeitinho, ele era bem, para falar, ele também era bem, nós vamos dar um jeitinho. Eu digo, tal dia eu venho aí para ver se o senhor vai conseguir. E mesmo ele conseguiu. Um surdo, e a caixa e o outro a tarola, 3. Mas eu fiquei feliz no outro ano, já desfilamos com os tamborzinhos. Daí eu não podia tocar porque eu tinha que comandar, pois daí eu tinha 3 professores que davam. Daí elas tocaram, foi lindo aquilo. Dali ali foi indo, a gente foi indo. E depois tinha uma banda, e está lá a banda até agora. E quando que realizavam esse desfile? Que época? 7 de setembro. Naquela época era a independência, não tinha, podia ter geada, ter gelo, mas que só não saía se estava chovendo, porque lá não dá para andar no barro, né? Só depois da construção. Mas sempre saiu o desfile lá, sempre. E saía ali em frente à praça? Na roda da praça, na frente ali, passava.
Prof, eu quero saber ainda sobre o plebiscito. Era o sim ou não, plebiscito, né? Que foi para instalar, para ver se ia se tornar Sim, município. o município se dava o sim ganhava, né? E daí foi claro que o sim ganhou, mas teve alguns não, né? Mas o sim ganhou longe, daí foi instalado. Porque sem plebiscito tu não podia instalar nada. Tem que fazer para ver se o povo queria, né? E só o burro que não ia querer, né? Porque o lugar, né, de... Mas a senhora atuou nesse momento da... Sim, eu fui secretária da mesa eleitora, que eles chamam, né? É mesa eleitora. Tipo uma mesária. Mesária, sim. Tem a primeira mesa, tem a presidente, daí tem a primeira mesária, a segunda mesária e a secretária. Agora eu não sei se mudou, mas eu acho que não. E aí havia um local de votação. Sim, o local de votação que nem é agora, sabe? Tu ia para trás de uma coisa lá para votar, né? Votava e... Tu tinha cédula a cédula daí tu marcava. e era só um local? Sim. Da própria plebiscito foi só um. Depois daí, quando começou a política, eles botaram nos outros lugares, lá nas Brancas, lá no... Uma coxilha bonita, né? Luiz Antônio, para repartir, né? Porque tinha... Agora, não sei, agora acho que é só ali no centro, não sei, acho que na coxilha ainda tem. E esse dia da votação vinha todo o pessoal. Todo o pessoal. E os que tinham título, né? Tinha que ter título, tinha que ser... Muita gente fez título antes dele. Não era voto obrigatório? Eu acho que não, naquela época não era. E a senhora se recorda o dia que se tornou município e foi feita uma festa? Foi feito, sim, foi feito. Soltaram bastante foguete. Eu acho que até foi feita uma festa, onde é que eles fizeram? Acho que ali no salão, não lembro bem, não vou te dizer porque não vou mentir, né? Mas foi feito, sim. Ali já não adiantava, as cabeças já tinham... Só não foi assim, aquela alegria, né? Que tinha uns que estavam meio tristes. Mas depois foram se acostumando. Porque logo saiu a nomeação do interventor. Sim. Eles não gostaram quando saiu. Por isso que eu acho que eu até não... Deixa eu ver. Acho que quando saiu, eles não fizeram festa. A festa foi feita depois. Depois que... Porque quando o interventor entrou, né, eles ficaram muito bravos, né? No dia da posse do interventor, não fizeram festa, não. Agora que eu me lembro. Por causa que estavam bravos, né? Daí foi feito assim um juntamento de convidar quem queria vir lá veio, bater um pouco de palma, né, pro pessoal. E quem foi o Verno Conrad? Verno Conrad, ele era uma pessoa ali, faleceu também já. É um homem muito rico, né, cheio de dinheiro e assim ele era mandava um pouco, assim, sabe, que ele achava que tinha poder, né, muita terra, isso, aquilo. Agricultor. Agricultor, sim. E a terra bastante plantava. E ali só planta soja e... Agora não, agora tem milho, né? Soja e milho, né? Que mais planta? Mas tem arroz, tem... Agora tem mais diversidade, mas naquela tempo era só soja. Prof, a gente já está quase encerrando. O que Chiapeta significa na sua história? Olha, uma vida toda, né, que eu fiquei ali, trabalhei, casei, criei meus filhos, né, tudo com o meu trabalho, que a gente sempre procurou fazer corretamente, né, e sinto muita saudade de Chiapeta, sinto mesmo, porque eu vim para cá por causa que eu perdi o marido, né, e daí os guris, e daí de vez em quando dá vontade de voltar. Eu ia muito para lá, eu viajava 3 vezes por ano para lá.
Mas agora, depois que eu peguei esse problema da saúde, eu não posso quase viajar, não. Então, antes eu ando de avião, daí não me faz mal do que de carro, né? E daqui lá são uns quilômetros, né? Acho que é 440 ou 460, uma coisa assim. Mas eu tenho boas recordações de lá, do povo de lá, daqueles da tempo que era quase só de origem alemã, né, e tudo, mas tudo fazia parte da minha vida. Tenho muita saudade, é isso que... Prof, a gente tem aqui algumas fotos, eu gostaria que a senhora falasse sobre elas. Como é que eu falo? Esse aqui foi quando instalaram a rodoviária. Lá, sabe? Daqui, essa aqui... Deixa eu ver. Aqui está o Nilo Beck, que vocês conheceram. Aqui está o doutor José de Mello, que era dono do hospital lá, que ele era militar, né? E aqui estou eu ali, ó. E esses aqui são de Catuípe, parece que é Catuípe, não lembro mais. A senhora pode mostrar para... Só virar assim. Isso. Pode continuar mostrando as outras. Aqui é a escola, quando já tinha bastante aluno. É a escola Brizoleta. Tem 2 professores ali, tu tá enxergando, uma morena de um lado e um professor do outro. Aí já tinha uniforme também. Não, a coisa que eu mais queria sempre era todo mundo com uniforme, que daí ficar parecido, né? Não gosto muito que a distinção faz. Ó, outra Brizoleta. 64 essa aqui, foi quando eu fui para lá. Daí tirar uma foto também. Pouquinho aluno, tu viu que eu até disse que era pouquinho, era esses alunos aqui. Eu até saí ali do lado da frota. Deixa eu pegar. E quem tirava essas fotos? Era um senhor, o antes de Santo Augusto. Eles vinham de lá para tirar as fotos. Deixa eu botar aqui. Daqui tem até eu, depois eu mostro, de goleiro ali, atacando uma. Deixa eu ver mais uma da escola aqui. Aqui, ó. Esse desfile 65 que eu fiz a base de apito. Deu para ver? E esses prédios no fundo? Esse aqui, ó, esse aqui tem lá ainda, onde a Fátima. Isso aqui a Fátima mora aqui, só que eles fizeram de material depois, né? E aqui era o Salão Beck. Eles desmancharam. E aqui atrás, aqui o Romirto desfilou junto. Ele já vinha atrás ali, ó. Daí eu consegui trazer outra escola. Isso foi tudo na base. Aqui se enxerga melhor ainda. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma aqui. Aqui é teatrinho que eu fazia lá no salão, sabe? Na escola, tudo aluno. Aqui também é dentro do Salão Beck, lá um baile que eu fiz com os alunos. E daí eles gostavam muito das coisas, né? Então, daí eu comecei a ensinar as danças tradicionais, né? Que aqui não conheciam também naquela época. Conheciam, mas não sabiam, né? Daí... Não, gauchesca. Ah, não tinha o PTG ainda. Não. Depois eu vou te mostrar. Aqui... Ah, não, essa aqui não é a minha, é do outro. Vamos ver se veio a minha. Aqui, ó, aqui já tinha aumentado, ó. Aqui eu já tô com meu filho ali, o Mano, o vermelho, que vocês conhecem o vermelho? Mora em Angra. Aqui tá ele, ó. Ei, pequititinho. Esse aí era o do colégio. E aquela casa no fundo? Essa casa no fundo aqui era... Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Ah, essa casa aqui era o seu... Essa aqui foi de além da esquina, agora de material. Era do seu Andrigueto.
Aqui tem mais uma que também é desfile na frente do salão. Aqui é um casamento caipira, também da escola. Eu fazia. Deixa eu ver. Eu ensinei eles a dançar até o pau de fita. Legal. Deixa eu ver aqui. Aqui era dentro do dia do professor. Aqui você vai ver, aqui está o professor Olavo Brandi. Conheceu ele? Marido da professora Maria Helena, que faleceu agora. E ali estou eu, e ali está a professora Gelsa, e a outra era a filha da Dona Chata, onde ela era Eva. Agora, vamos ver agora. Aqui acho que eu... Aqui era o time do Pampeiro. Também em 60... Pampeiro, 60 e pouco. E ainda tem até agora, Pampeiro, agora o Olho de Prata também foi ativado, né? Ele estava meio fora. Agora que vou. Baile caipira. O Enéas ali no meio era o noivo. Neri. Aqui tem mais um par caipira, ó. Aqui é uma dança também. Gauchesca, acho que os alunos. E as primeiras festas eram ali no salão? Tudo ali no salão. Depois que começaram a construir os prédios ali da igreja, sabe? Daí ficou. Essa aqui eu trouxe a primeira, eu consegui trazer o CTG de Santo Ângelo para apresentar para eles saberem o que era uma dança gauchesca, né? Um clube, daí veio a turma aqui. Eu tô ali no meio de uma dessas ali. Tem outra aqui. E a apresentação foi aonde? No salão? No salão também, ó. Tudo é no salão, ó. E enchia de gente. Nessa época o salão já era dos Beck? Não, acho que ainda era, no começo era da Lili, depois que passou a ser do Beck. Muito legal o seu acervo de fotos. Eu tenho sempre tudo agora tão velho. Me alcançar. Muito bacana. Prof, pra gente encerrar, queria saber como que a senhora se sentiu ao revisitar essas memórias do seu passado. Olha, boa recordação, né? Foi como é que se diz assim, me senti bem, né? Porque falando daquilo que eu fui, que fiz, né? Não tenho nada assim a dizer que eu estou arrependida, coisa. Eu me sinto muito bem, assim. Agradecida por vocês estarem ali, tá? A senhora acha que é importante deixar esses registros? Claro que sim, não, porque se tu quer saber uma coisa, não tem nada para te registrar, né? Então, isso aí, antigamente, tu queria saber uma coisa, antigamente não tinha, não deve para tirar. Não tem, né? É que tem muita gente que acha que não precisa, mas eu acho que é certo, isso é certo. Acho bom que isso é coisa dos prefeitos, né, que estão assumindo. Eu fico uma recordação daí. Da gente ficar que nem eu, já estou uma idadezinha avançada, né? Até faço questão depois de ver essa. E a senhora quer deixar uma mensagem final para sua família, para os seus netos, futuros bisnetos que vão vir, que vão poder ver essa mensagem? Eu tenho uma bisneta só ainda, mas tá bom. Eu quero deixar para eles o seguinte, ó, que eles sigam o caminho aquele que a mãe deles e vó seguiu, sempre em primeiro lugar Deus. Depois vem as outras coisas, porque tu não é nada sem Deus. Porque a gente não tem uma coisa assim para te dizer assim que eu
não é eu, não. É nós. Então é essa que eu peço meus filhos e netos e bisnetos que pensem sempre que deve ser assim.